Glória a Deus. Essas palmas foram para mim ou para Jesus? Vamos bater melhor, né, queridos? Glória a Deus. Só o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Graças a Deus. Queridos, na verdade já era para eu ter vindo. Nós tínhamos programado para os 12 dias eu fazer uma visita a vocês aqui, mas eu tive um probleminha de saúde, ganhei uma pedra nos rins bem no finalzinho, no comecinho de janeiro aí, e tive que fazer uma cirurgia, e isso acabou impedindo. Mas eu sei que Deus tem algo para nós hoje, amém? Nós viemos de São Paulo, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que Deus tem algo para nós, para mim e para você que está em casa, que está nos assistindo, eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para a nossa vida, não porque eu estou aqui, porque Ele usaria qualquer pessoa que pegasse esse microfone hoje, porque a palavra ela é do Senhor, amém, queridos? Nós só somos veículos, só somos usados, mas Deus Ele usa qualquer um, a hora que Ele bem entende. Eu quero que você, por favor, abra comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Crônicas. Glória a Deus. Capítulo 4. Eu ia pedir ajuda para o irmão do teclado. Aí dá para me quebrar um galho para mim? Primeiro Crônicas 4, versículo 9. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, queridos? Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Aqui todo mundo vem à escola bíblica, né, queridos? Graças a Deus. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, queridos? Só a última frase. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Feche os seus olhos, põe a mão na altura do teu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesta noite, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha com poder e graça falar aos nossos corações. Pai, nós estamos aqui porque nós cremos na Tua palavra. Pai, nós estamos aqui porque nós cremos no Teu poder, ó Deus, e não haveria outro lugar, ó Deus, que pudéssemos estar melhor do que esse, Pai. E em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha com a Tua palavra, ó Deus, falar aos nossos corações, ó Deus, aquilo que efetivamente precisamos ouvir, e não aquilo que queremos, ó Deus. Damos agora, ó Deus, liberdade total ao Teu Espírito Santo. Levamos cativos diante da Tua presença, ó Deus, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, ó Deus, para que o Senhor possa falar conosco de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode se assentar. Queridos, quando nós vemos o livro de Crônicas, ele nada mais é do que um livro histórico, onde o livro de Reis, ele tem em muitas partes do livro de Reis, que é citado de novo no livro de Crônicas. Ele é um livro histórico, e é interessante que no meio de tudo isso, que o livro de Crônicas tem, de pontos históricos, ele traz aqui um ponto especial para nós. Talvez no meio do livro no ápice do livro tem um tempo de uma pausa, para que a gente possa observar qual é o poder efetivo de uma oração. Às vezes a gente vem à igreja, às vezes a gente ora a Deus em casa, e muitas vezes, eu não sei se você já passou por isso, ou só fui eu, mas às vezes a luta que a gente está passando, ela é tão grande, o problema é tão grande, é tão difícil, às vezes barreiras intransponíveis, elas se colocam à nossa frente,
que parece que a nossa oração ela não passa do teto. Parece que as coisas não começam, não fluem na nossa vida, e a gente ora, a gente busca a presença de Deus e parece que as coisas não acontecem. E eu quero dizer a você hoje aqui, que toda oração que ela é feita, ela é levada diante do Senhor, no seu altar, queridos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, diz que as nossas orações, elas fazem com que o céu pare por meia hora, para que os anjos possam levar diante da presença de Deus todas as nossas orações, tudo aquilo que você busca, nos momentos difíceis, nos momentos que você acha que não tem saída, que você acha que a tua oração, ela não está fazendo nenhum efeito no mundo espiritual. Eu quero que você saiba que ela muda conceitos, ela muda situações, ela traz cura, libertação, ela traz vida e vida em abundância. Glória a Deus. A nossa oração, queridos, ela é a ferramenta que move o coração de Deus em nosso favor. Quando nós nos ajoelhamos, eu digo sempre que o caminho mais curto que existe entre nós e Deus é quando nós nos ajoelhamos diante da sua presença. É onde as coisas começam efetivamente a acontecer. Às vezes, queridos, nós somos levados a rótulos, a situações ao longo da nossa vida, que a gente toma algumas situações como verdade na nossa vida. Eu, queridos, não sou muito a favor, não quero entrar no mérito aqui, mas eu não sou muito a favor de a gente pensar sobre maldição hereditária. Eu não sou muito a favor disso, porque eu acho que ainda que os meus pais eles possam ter pecado e ter tido delitos na vida, eu não preciso carregar isso na minha vida, porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sou obrigado a carregar nada que é imposto na minha vida, a não ser, queridos, carregar o que? A graça e a unção de Deus, que nós alcançamos através da transformação do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto que nós lemos, querido, eu vou tentar ser o mais breve possível, embora o pastor tenha dito que eu posso pregar até meia-noite hoje. Falou que não tem problema nenhum. Ele não disse isso não, queridos, mas eu vou ser o mais breve possível. Esse texto, ele nos leva a nós observarmos a vida de um jovem, que ele tinha tudo para ser um fracassado. Ele tinha tudo para ser um Zé Ninguém. Ele tinha tudo para ser um zero à esquerda. E engraçado que aqui no livro de Crônicas, de repente está falando de um assunto, uma genealogia, e de repente entra Jabes aqui nesse texto. Do nada é falado de Jabes aqui. Isso é para que a gente possa aprender, queridos, o que aconteceu com esse moço, e pode acontecer na minha vida e na sua. Às vezes nós somos rotulados ao longo da nossa vida, e nós carregamos pesos e situações que são impostas, que são colocadas, que são levados ao nosso conhecimento, e às vezes a gente toma por liberdade, queridos. Vou pegar um banquinho aqui. A gente pega algo que é jogado da nossa família, jogado pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, e a gente carrega aquilo como se aquilo fosse verdade na nossa vida. Às vezes a gente toma aquilo como uma verdade absoluta e vira escravo, carregando um peso desnecessário, carregando algo que não nos pertence, que não é nosso, algo que nós não precisamos carregar. E eu posso dizer para você, o que a gente carrega que a gente não deve, queridos? Palavras malditas. Por exemplo, esse aí não vai ser nada na vida. Eu nasci e cresci ouvindo isso. Esse aí não vai ser nada na vida, não vai ser ninguém. Esse aí, quando trabalhar, não vai ganhar nem para remédio. Hoje, graças a Deus, eu tenho condição para ajudar até os meus irmãos, os meus pais. Mas eu não tinha condição, não ia ser ninguém. Não dá para apostar nele, porque ele não vai dar certo, não vai dar nada, não vai dar em nada. E às vezes a gente carrega isso como uma verdade absoluta na nossa vida.
E eu quero dizer para você, querido, que independente daquilo que foi falado a respeito da tua vida, Deus tem algo tremendo para a tua vida, e vai começar a mudar a partir de agora. Talvez você possa estar pensando assim: o pastor Jair, ele não está vivendo no Brasil, ele no mundo, ele não sabe o que está acontecendo. Nós estamos carregando o peso de uma pandemia, mas eu quero dizer para você, querido, que nós em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nada vai nos abalar. Agora, Jabes, ele tinha uma sentença assim na sua vida, uma sentença tremenda, negativa, mas ele resolveu fazer a diferença. Ele resolveu acreditar em Deus, uma mudança de comportamento total da sua vida. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho agora. Jabes, a Bíblia fala que ele foi presenteado com esse nome porque a sua mãe o deu esse nome para que fosse ratificado o seu sofrimento, que ela quase perdeu a sua própria vida no parto. Então ela deu o parto, deu a luz a Jabes diante de muitas dores. E interessante que aqui diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então ele teve irmãos. Ele teve. Mas parece que a dor dele foi maior do que a dor dos outros. Foi algo diferente que ganhou uma conotação de um nome, de um peso que ele teria que carregar. A mãe dele deu um nome diferente para ele. Aonde ele ia, ele carregava essa sentença. Eu tenho certeza, quando eu era garoto, e eu estava brincando na rua, a minha mãe ia até a laje lá da nossa casa ficava no alto, e ela gritava, eu detestava isso, gente, mas ela fazia. Ela subia lá na laje e gritava: Jairzinho! Aquilo ecoava no bairro inteiro. Todo mundo ouvia aquilo. Aí o pessoal que os meus amigos que estavam comigo falavam: vai lá, Jairzinho, a mamãe está chamando. Eu detestava isso, mas ela vivia me chamando Jairzinho, e dava aquele eco do Jairzinho, e todo mundo tirava sarro da minha cara, e eu ia para casa rápido, porque se demorasse, você sabe que o couro comia, então eu tinha que ir rápido. Jabes, ele tinha uma diferença. Quando a mãe dele chamava ele na rua, quando alguém o chamava, vinha na mente dele o quê? Que ele foi o responsável pelo sofrimento da sua mãe, que ele quase lhe causou a morte. Não era uma lembrança muito boa, queridos. E eu tenho certeza que à medida que Jabes ele ia andando no caminho, e as pessoas iam olhando para ele, as pessoas poderiam até fazer chacota, falar lá: vai lá o cara que quase matou a mãe. Olha lá, está indo lá, o cara que faz os outros sofrer. Está indo, a mãe chamou, ele está indo, quase matou a mãe no parto. Vê se pode isso. E ele carregava esse peso. Ele carregava isso. Só que chegou um momento, queridos, que ele entendeu que embora ele tivesse na contramão, inclusive, queridos, para vocês terem uma ideia, Jabes, ele era da tribo de Judá. E a tribo de Judá, Judá significa alegria. Como que alguém poderia ter um nome que ia totalmente contra a sua época e a tribo onde ele vivia? Era totalmente da contramão. Quantas vezes, queridos, nós somos rotulados porque nós somos diferentes. Eu me lembro quando eu era garoto, e eu pegava o violão, que eu toco um pouquinho, quando eu pegava o violão para ir para a igreja com 10 anos, os meus amigos falavam assim: ah lá, já está indo o pastorzinho para a igreja. Aí a palavra profética pegou mesmo, porque eu me tornei pastor. Ah lá o pastorzinho indo para a igreja. E aqueles que tiravam o sarro de mim quando eu pegava o violão e ia para a igreja, são todos cristãos hoje, gente. Todos os meus amigos de infância aceitaram Jesus como Salvador. Não ficou um de fora. Mas eles falavam. E Jabes, querido, ele era totalmente contra aquilo que ele vivia. Como é que ele era de uma tribo de alegria, e ao mesmo tempo ter um nome maldito, um nome que trazia maldição, uma lembrança ruim.
algo ruim para a sua vida. E a Bíblia nos relata, queridos, que ele decidiu fazer uma oração e mudar a sentença da sua vida. Amém? Ele quis fazer uma oração e mudar a sentença. Nós podemos mudar a sentença? Podemos mudar o momento que nós estamos vivendo? Podemos sim, queridos, através da oração nós temos esse poder. Podemos sim. E a palavra de Deus diz, eu quero que você veja comigo lá, se você já fechou, quiser abrir de novo. Você vai ver a oração dele, que oração linda. E às vezes, queridos, a gente acha que a oração, para ela ser ouvida por Deus, ela tem que ser das 2 da manhã até as 5 da manhã. Às vezes a gente acha que por orar muito, a gente está assim com Deus, e não é. Uma oração curta que fez totalmente a diferença na vida de um moço, e na vida da sua família, porque uma vez ele sendo abençoado, eu tenho plena convicção que todos da sua casa foram abençoados. E olha a oração que Jabes ele faz. A primeira coisa que ele pede, diz assim: foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, chamou sua mãe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes muitíssimo. Queridos, Deus tem algo para nós muito grande. Tomara que me abençoes. Às vezes a gente tem que orar e a gente fala assim: Senhor, eu estou com esse probleminha aqui, eu estou com essa situação, eu estou crendo que o Senhor pode reverter. Muda que eu arrume um emprego para ganhar o suficiente. E às vezes, queridos, eu não prego prosperidade bíblica. Eu sou contra essa ideia de prosperidade bíblica. Eu acho que uma pessoa pode ser próspera ganhando um salário mínimo e ser um falido ganhando 30, 40 mil reais por mês. O que faz a diferença na nossa vida é a bênção de Deus sobre nós. É isso que faz a diferença. Você pode ser próspero ganhando um salário mínimo, sim. Pode ser sim, Deus faz a diferença na tua vida. E ele fala aqui: Senhor, que o Senhor me abençoe. Tomara que o Senhor me abençoe, que eu seja uma pessoa abençoada. Não importa aquele estigma maldito que ele carregava, mas ele entendeu que ele precisava da bênção de Deus sobre a sua vida. Quem depende aqui exclusivamente de Deus? Levanta a mão. Se der tempo, depois eu vou dar um testemunho para vocês do que Deus fez na nossa vida, na vida da minha empresa. Se der tempo, eu vou dar esse testemunho. No meio de uma pandemia, no meio de uma situação tão difícil, queridos, e ele fala para Deus: Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero que as coisas mudem na minha vida. E a gente, queridos, tem a bênção de Deus sim. Nós não somos produto daquilo que as pessoas querem. Você não é obrigado a ser o que as pessoas querem. Nós temos que ser fruto do Espírito Santo de Deus, só isso. Não daquilo que as pessoas falam. Esse é o primeiro ponto que Jabes ele fala: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Deixa de ser aquela pessoa coitadinha que pede algo para Deus. Olha, Senhor, pode ser só assim, não, pode pedir a bênção de Deus, porque a palavra de Deus nos garante, queridos, que se nós crescêssemos e nós obedecêssemos, nós comeríamos o melhor desta terra. Isso é uma promessa para a nossa vida. Então não é errado você falar: Senhor, eu quero ser muito abençoado, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo, eu quero fazer a diferença aonde quer que eu coloque a planta dos meus pés. Eu quero fazer a diferença. Foi o primeiro pedido dele, mas teve um segundo pedido. O segundo pedido de Jabes é que não bastava que ele fosse abençoado muitíssimo, não. Ele queria um outro. Olha que ousadia, gente, que alguém que é totalmente ridicularizado pela sua família, ele chega para Deus e fala assim: e que me alargue as fronteiras. Quem é empresário aqui? Quem é empresário? Está difícil na pandemia? Não? Quem acha que não está difícil, faz assim para mim. Isso é normal, queridos? Isso é normal?
alargar as fronteiras. Em tempos de guerra, queridos, nós somos abençoados. Nós temos Deus conosco. E Ele fala: Senhor, eu quero que as minhas fronteiras, elas sejam alargadas. Ele está pedindo a Deus, querido, que na verdade foi colocado um veto na sua vida. Mas Ele está pedindo para que Deus dê horizontes na sua vida. Que o Senhor me alargue as fronteiras. Querido, quando você for orar a Deus, peça isso a Deus: Senhor, eu sou fiel no dízimo, nas ofertas. Senhor, opera um milagre na minha vida, que os 90% que ficam na minha mão, ou 80%, seja lá quanto, que seja abençoado pelo Senhor, e que venha fazer a diferença na minha vida, e que eu possa ter condição de abençoar os outros, porque quando nós abençoamos os outros, querido, nós quebramos muitas barreiras, muitas barreiras. E Jabes não fica só aí não, queridos, ele pede para que Deus abençoe ele muitíssimo, e que alargue as suas fronteiras. Mas ele tem um terceiro pedido importante. O terceiro pedido de Jabes é: e que seja comigo a tua mão. É complicado. Quantas vezes a gente acha que a gente é autossuficiente? A bênção de Deus se manifesta na nossa vida, queridos, quando nós declaramos a nossa total dependência de Deus. Não importa quanto você ganha e nem o que você faz, o que importa é você ter Deus na tua vida. Certa vez, queridos, quando o povo pecou lá no deserto, Deus fala assim para Moisés: Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou abençoar você, vou mandar um anjo para te acompanhar. Você já sabe que já tinha a coluna de nuvem para abençoar o povo durante o dia, e a coluna de fogo para abençoar o povo durante a noite, e mais um anjo para acompanhar o povo. Estava bom. Mas, querido, nada é como a presença de Deus na nossa vida, absolutamente. E Moisés fala para Deus: olha, Senhor, pode até o Senhor manter a coluna de nuvem, manter a coluna de fogo, mandar o teu anjo junto conosco, mas se a tua mão, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça subir. Nada é mais importante do que a presença de Deus na nossa vida todos os dias, desde a hora que nós levantamos até a hora de nós nos deitarmos. A importância, queridos, é inenarrável. Nada é melhor do que a presença santa de Deus na nossa vida. E se você às vezes em quando se sente sozinho, saiba que você não está sozinho. Existe um Deus que está sempre cuidando de você em todos os momentos. A palavra de Deus nos garante isso. Nós temos anjos ao nosso respeito para nos livrar, queridos, em todos os nossos caminhos. Mas nada é melhor do que você sentir a presença de Deus na tua vida em todos os momentos. Até naqueles momentos que você é mais seguro de si mesmo, nos momentos que você acha que é uma área que você domina, você tem que depender de Deus. Ah, mas aqui eu domino. Lembra dos discípulos quando estavam lá no lago de Genezaré? Que estavam atravessando o lago, e de repente veio uma tempestade. E, queridos, as tempestades, elas têm um benefício, viu? As tempestades da vida, elas nos ensinam, elas são pedagógicas. Às vezes é importante a gente passar por tempestade, que a gente aprende. Não é castigo de Deus não, a gente aprende. E os discípulos estavam numa situação que eles se garantiam, eles sabiam tudo aquilo sobre navegação, não tinha ninguém melhor do que eles. Eles entendiam do assunto, mas quando vem a tempestade, queridos, quando chacoalha a goiabeira que o bicho pega, aí teve que declarar a dependência de Deus, e ver que o que eles sabiam não significava absolutamente nada.
Queridos, mesmo naquilo que a gente tanto domina, que a gente é tão bom, como eu na minha área, na área contábil, já desde os 14 anos eu trabalho nessa área, são 40 anos de profissão, mas quantas vezes eu peço para Deus, para Ele me esclarecer e me ajudar, porque existem situações que eu não consigo encontrar saída, e sabe o que acontece? A mão do Senhor vem sobre mim, queridos, e Ele me dá uma estratégia, e as coisas se resolvem. A gente tem que declarar isso, queridos. Então, a mão do Senhor tem que estar conosco em todo momento. Você precisa pedir isso. Quando você levanta, fala: Senhor, fica comigo hoje. Eu não sei como é que vai ser o meu dia, mas eu sei de uma coisa, que se o Senhor estiver comigo, o meu dia vai ser bom. Se o Senhor estiver comigo, vai ser bênção. Pode até ser difícil, mas vai ser bênção. E é assim que Ele faz. Só que, querido, Jabes, ele queria mais. Jabes, ele não queria ser muitíssimo abençoado só. Ele também não queria que Deus alargasse as suas fronteiras também, somente. E ele não queria também só a presença de Deus, mas ele queria algo a mais. E ele fala para Deus assim: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ousado esse rapaz, né? Não quer mais nada. Dá uma olhada nessa oração, queridos. O que mais você pode desejar além disso? Absolutamente nada. É uma oração perfeita, completa. E que me preserves do mal. Nós estamos sujeitos, queridos, a termos problemas e dificuldades. Estamos sim. Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, não é você decretar que você nunca vai ter problema na sua vida, mas é você decretar que na hora dos problemas, nas horas difíceis, você não estará sozinho, você vai ter alguém do teu lado que vai suprir as suas necessidades. A gente tem que acreditar nisso. A presença de Deus, queridos, é o que nos preserva do mal. Temos essa ferramenta, a oração, de nós lutarmos contra o inimigo, queridos, e sermos vencedores. Pode ser na pandemia ou fora da pandemia, não importa aquilo que você está vivendo. Deus está dizendo para você aqui, querido, que Ele pode sim te preservar do mal e impedir que venha aflição sobre a tua vida, mas ainda que elas venham, você não vai estar sozinho, de forma alguma. E olha que interessante, talvez eu e você possamos achar que essa oração ela foi muito ousada, mas ela termina assim, o texto termina assim: e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Simples assim. Simples assim. Sabe aquela oração que você faz de desespero? Deus está dizendo para você hoje que Ele vai conceder o que você está pedindo. Sabe aquilo que você fala assim: não tem mais jeito, eu tenho um problema de saúde, que há anos eu carrego ele comigo, não tem mais jeito. Tem jeito sim, queridos. Vocês estão olhando para uma pessoa que andava na cadeira de rodas, paralítico. Hoje eu estou aqui pregando nessa igreja, porque Deus teve misericórdia e Ele permitiu que eu fosse um vencedor nessa área. E ainda que eu tivesse de cadeira de rodas, eu estaria aqui também pregando e acreditando que Deus cura. Não importa. Não importa. Aquilo que você tanto pede, que parece que você tanto busca a Deus há muito tempo, e parece que as coisas não mudam, não se alteram. Eu quero que você saiba, coloque essa oração de Jabes na tua mente. E saiba que o tempo do teu sofrimento está acabando, em nome de Jesus. Eu quero ser ousado aqui. Você que tem uma oração, não tenha vergonha.
Não tenha vergonha. Você que tem feito uma oração a Deus, já há muito tempo, e parece que as coisas não mudam, que as coisas não acontecem. Parece que você tem que se conformar e carregar aquele peso, achando que aquilo te pertence e é assim mesmo que tem que ser. Se você tem uma área na sua vida que você precisa de um milagre, eu quero que você fique em pé no seu lugar. Seja a área que for. Seja a área que for. Jabes, ele fez uma oração aqui generalizada. Ele pediu bênção em todas as áreas. Ele não foi nem específico, ele foi ousado. Na galeria também tem algumas pessoas. Queridos, às vezes a gente fala assim, né? Vamos lá na igreja. E as pessoas de fora ficam pensando assim: puxa vida, ele vai tanto na igreja, mas essa área dele não muda. Essa área que tanto ele precisa, aí a história dele não muda. Uma enfermidade, por exemplo. Às vezes a gente vai, às vezes a gente comenta com as pessoas da empresa onde a gente trabalha, com a família, ou com os amigos, e eles falam assim: puxa vida, está indo na igreja sempre, e não muda. Muda sim, claro que muda. Na hora determinada por Deus muda. Muda. A igreja, queridos, ela não é um lugar, é um lugar de pessoas santas, porque nós temos que ser santos, lutarmos pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um desafio nosso. Mas a igreja é um lugar de pessoas que precisam de alguma coisa. É um lugar onde as pessoas precisam de um milagre, da manifestação do poder de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Nós vimos aqui, queridos, para adorar, louvar ao Senhor, mas porque também nós queremos dar o melhor de nós para Deus. Mas nós sabemos, queridos, que à medida que nós entregamos o nosso coração ao Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus, Ele não é sadomasoquista não, queridos, para ver a gente sofrendo e falar: não, tem que sofrer mesmo. Tira isso da sua mente. Talvez eu esteja passando por esse problema na minha vida porque eu mereça. Não, você não merece. Não merece, você não foi criado para sofrer. Você não foi criado para ter problemas. Você não foi criado para ter dificuldades. Mas se elas vêm até você, querido, eu quero que você saiba que existe um Deus absoluto e poderoso que muda histórias, muda conceitos, muda a nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos. Há 7 anos atrás eu tinha 2 tumores na coluna. Não tenho mais nenhum. Pastor, se operou, né? Não fiz cirurgia não. Deus opera milagres. Eu estou falando isso para vocês convicto, porque eu vivo milagres. Amém? E se você crê nisso, põe a mão na altura do teu coração. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nesta noite, porque nós cremos um Deus poderoso, um Deus que tem o poder de reverter todo o mal em bênção, um Deus que tem poder em nos abençoar, alargar as nossas fronteiras, nos abençoar de uma forma generosa, abundante, um Deus que nos preserva do mal, um Deus que nos dá graça e manifesta o seu poder através de milagres. E é esse milagre, Senhor, que nós pedimos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, o teu filho, a tua filha. Não importa o tempo, não importa qual seja o problema, nós pedimos agora, ó Deus, em nome de Jesus,
opera milagres no meio do teu povo, Pai, para que o teu poder, ó Deus, se estabeleça na nossa vida, e o seu nome seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus. Nós não pedimos nada porque merecemos, nós pedimos, ó Deus, pela tua infinita misericórdia, que é eterna e absoluta. Pai, em nome de Jesus, não permita mais, ó Deus, que os seus filhos continuem convivendo com esse problema, com essa enfermidade, com esse problema familiar, com o desemprego. Não permita, Pai, mas muda a história de cada um nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se você crê, dá um aplauso e glorifica o nome do Senhor. Pode se assentar. Pastor, o senhor me dá 5 minutinhos? Vou dizer para vocês rapidamente. Eu sou dono da Êxodo Contábil, uma empresa, como o pastor disse, de contabilidade, e nós começamos há 21 anos atrás, com contabilidade eclesiástica, trabalhando para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Naquela ocasião, o pastor Davi Rodrigues, ele me convidou para vir trabalhar na igreja. Eu abri mão de um emprego que eu tinha numa empresa francesa, e fui abrir a minha empresa e prestar serviço para a igreja. Só que as coisas foram mudando. À medida que o tempo foi passando, as coisas foram mudando. E algumas empresas começaram a nos procurar. Passamos muitas dificuldades durante esses 21 anos. Muitas. A ponto de eu fazer viagem, querido, e não ter dinheiro mal para pôr gasolina no carro. Mas eu precisava viajar. Precisava atender clientes. E a gente chegou no ano de 2019 vencendo cada dia, como o pessoal fala aí, matando um leão por dia, né? A gente já estava matando uma manada, mas vencendo, sempre. A Êxodo, ela é considerada a maior empresa de contabilidade eclesiástica do Brasil, hoje. Nós fazemos contabilidade de mais de 1000 igrejas, e fazemos contabilidade de aproximadamente umas 350, 400 empresas, de todos os segmentos. Queridos, e eu e a minha esposa, nós tínhamos um sonho. Às vezes, a minha empresa ficava no bairro de Ipiranga, lá em São Paulo, num imóvel alugado. E às vezes a gente ia dar uma volta lá na Paulista. Quem conhece a Avenida Paulista aqui? A Paulista aos domingos ela é fechada. Agora na época da pandemia deu um ziriguidum lá, mas agora já voltou. E às vezes a gente ia dar uma volta, porque à noite não tinha culto, não tinha nada. À tarde a gente ia no culto de manhã e ficava com o domingo à tarde livre, a gente ia dar uma volta na Paulista. E às vezes ela pedia assim para mim: amor, vamos dar uma volta, mesmo de carro. Vamos dar uma volta aonde? Vamos lá na Paulista. Eu falei: meu Deus do céu, eu pensava comigo: meu Jesus, ia até a Paulista de carro, daqui de Ipiranga até a Paulista. Mas vamos, ela queria andar na Paulista. Eu falei: vamos andar na Paulista. E a gente foi andar na Paulista. Queridos, por conta da pandemia, eu tive que mandar os funcionários embora, 5 pessoas, nós temos 30 ao todo. Nós tivemos que, a secretária, pastora, a atendente de palco, nós tivemos que fazer algumas demissões. E eu vou resumir aqui, queridos. Uma das pessoas acabou nos processando, não aceitou a demissão, e é o primeiro processo trabalhista em 21 anos. E por conta disso, eu tive que ir até uns clientes que eu tenho, aliás, aonde? Na Avenida Paulista, os advogados. Fui lá conversar com eles para ver a defesa do nosso processo. Por isso que eu estou dizendo, queridos, que Deus, ele reverte o mal em bênção. Esse Deus que a gente serve, ele é tremendo. Não é brincadeira não. Não é da boca para fora não. Não são palavras só para deixar ninguém motivado não. Isso acontece mesmo. É verdade absoluta. E nós fomos até lá e na reunião
eles têm um andar inteiro na Avenida Paulista, e a gente no bate-papo lá e tal, e montando a estratégia da defesa do processo, vendo que a pessoa tinha de razão ou que não tinha, e ver o que a gente poderia se defender, e graças a Deus, o processo ele está indo muito bem. Mas na hora que terminou a reunião, um dos advogados que são clientes da Êxodo, ele virou assim para mim e falou assim: nós estamos entregando o andar aqui. Eu falei: está entregando? Ele falou: tô. Por conta da pandemia, a gente começou a trabalhar em casa, de home office, e a gente viu uma nova realidade, um novo paradigma para nós, a gente não precisava vir aqui todo dia. Então a gente vai reduzir tudo aqui, nós vamos abrir mão da nossa instalação aqui. Eu falei: abrir mão como? Abrir mão? Abrir mão, nós vamos chamar o dono e vamos entregar para ele, do jeito que está mobiliado, do jeito que está. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é. Aí ele virou para mim e falou: por que você não traz a Êxodo para cá? Eu falei: como é que é? Ele falou: vem para cá, vem com a tua empresa para cá. Posso ouvir um glória a Deus aí, queridos? Eu falei: não, você está de brincadeira? Pode aplaudir, gente. Traz a Êxodo aqui para Paulista. Eu falei: gente, a minha empresa na Avenida Paulista, que honra. Isso faz muita diferença no meio empresarial, viu, gente? São os mesmos contadores, é a mesma competência, a gente continua sendo bom do mesmo jeito, só que só porque a gente está na Paulista tem um plus. O cara vai e fala assim: onde é a tua empresa? Você fala: no Ipiranga. Ele fala: Ipiranga? Sei, perto de onde? Perto do museu. Ah, entendi. Agora você fala: eu estou na Paulista, já é outra história. Bom, queridos, e nós estamos na Paulista. Talvez... Lembra a oração de Jabes, que ele pediu para ser abençoado muitíssimo? Isso já é uma bênção, você concorda comigo? Nós somos a Paulista, estamos pagando aluguel, estamos na Paulista. Graças a Deus, que milagre, que bênção. Querido, só que teve um dia que eu levei a minha esposa lá, na Paulista, no final de semana, e nós somos um lugar ali perto ali da empresa, do prédio da empresa. E ela falou assim: puxa vida, eu vi tanta placa de vende-se, de conjunto vendendo aqui. Eu falei: é mesmo? Ela falou: é. Eu falei: a gente podia ver, né? Quem sabe, sonhar ainda é de graça, né? Vamos sonhar. Queridos, mas eu entrando no prédio onde nós temos a instalação cedida por esse pessoal, eu perguntei lá para a síndica do prédio, eu falei: escuta, você tem algum lugar aqui para a venda? Ela falou: tem sim, tem o quarto andar. Eu falei: é mesmo? É. Eu falei: ah, que legal. E eu posso ver? Pode. Aí a gente foi lá, a gente olhou o quarto andar, no mesmo prédio onde nós estamos pagando aluguel. Aí olhamos lá o quarto andar, achamos tudo lindo e maravilhoso. De repente o rapaz que gerencia a empresa que é dona desse imóvel, é da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila das Mercês, em São Paulo, que é do pastor, da filha do pastor Carlos Parra Teruel, que é meu amigo. Eu falei: gente, Deus está nesse negócio, não é possível. Deus está nesse negócio. Resumindo, queridos, ele falou assim: dá a tua proposta. Por ética, queridos, eu não posso falar o valor porque nós estamos sendo filmados, tá bom? Não, é verdade, porque é uma empresa que está vendendo, eu tenho que respeitar o valor deles. Mas eles me deram o valor, queridos, eu mandei a proposta com 25% a menos. Na hora de fazer a proposta, eu falei para minha esposa: põe tanto. Ela colocou. Eu falei: agora manda um e-mail. Tudo que eu peço para ela, ela faz na hora. Mas aquilo ela não fez. E eu da minha sala que tem o vidrinho, eu ficava mordida. Eu falei: eu pedi para dar e fazer esse negócio, e ela não estava. O que ela está fazendo que ela não manda a proposta logo para o dono do imóvel? E ela segurando lá. Aí eu fui na sala de reunião e falei: Deus, eu quero um milagre. Eu não quero só comprar um imóvel, eu quero um milagre. Quero um milagre. Me dá um milagre. Eu sabia que o Senhor está nesse troço mesmo, nesse negócio. Aí voltei para lá e falei para ela assim: ó, tira 50 mil aí. Ela falou: o que? Você está louco? Eu falei: pode tirar. Tira, pode tirar.
Aí ela tirou. Só que eu sentei na minha sala e Deus falou assim: você não quer um milagre? Eu falei: quero. Voltei lá, falei para ela: tira ao todo da proposta 250 mil. Ela olhou para mim e falou: você tem certeza disso? Tem outras pessoas que estão também querendo o imóvel. Eu falei: não tem problema, pode tirar 250 mil. Queridos, eu fui para uma reunião no Conselho Estadual, porque eu sou contador do Conselho de Estado de São Paulo, da Quadrangular também, desde o ano de 2001. E eu estou lá na reunião, ela manda a mensagem para mim no celular assim: a proposta foi aceita. Gente, quase me deu uma parada cardiorrespiratória. Eu não sabia se era a proposta que eu havia pedido dinheiro para o banco me fornecer, porque nós não temos dinheiro, queridos. Aí eu pedi para o banco vai me emprestar o dinheiro pelo BNDES com 6 meses de carência. Resumindo, o valor que eu vou pagar de prestação, queridos, é um pouco mais daquilo que a gente paga de aluguel, tanto no Ipiranga, quanto lá na Avenida Paulista. Isso aí, queridos, é bênção no meio da pandemia, e a gente tem que acreditar nisso. A gente trabalha com algumas imobiliárias e o pessoal falava assim: se você não comprar, me avisa que eu compro. Clientes nossos: se você não comprar, avisa que nós vamos comprar e a gente aluga baratinho para você. Eu falei: não, eu vou comprar. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar. Queridos, em maio nós estamos mudando para aquilo que é nosso. Amém? Vai ser difícil durante 3 anos, mas em 3 anos a gente vai pagar esse imóvel. Eu tenho certeza que se Deus deu esse passo a nosso favor, queridos, Deus vai preparar clientes para nós, que vai aumentar a nossa receita a ponto de nós nem sentirmos o pagamento disso. Por isso eu estou falando para você, querido, vale a pena acreditar em Deus? Vale. Deus, Ele quer te abençoar muitíssimo, não esquece isso, muitíssimo. Ele vai alargar as suas tendas, viu? Vai te preservar do mal, vai te preservar do mal, a ponto de nada acontecer na tua vida de ruim. Deus vai estar contigo, querido, em todos os momentos da sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoada você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos.